Fala galera do canal Experiência Gamer, você que gosta de jogos atuais com toda a potência gráfica e o melhor, assistir gameplay no dia do lançamento, o canal Mary Gameplay proporciona isso pra você. Xbox One, PC, PS4, tudo de novo você verá no canal Mary Gameplay, o link tá aí na descrição. Hoje vamos continuar com o quadro História Nossas Histórias, já falando de vários consoles aqui no canal, mas já está na hora de saber como tudo começou. A maior indústria do entretenimento que já ultrapassou o cinema e a música, hoje a gente vai falar da história dos videogames. Tudo começou no ano de 1972, quando o bando de rebeldes do Vale do Silício abandonaram seus empregos para tentar realizar um sonho de desenvolver jogos eletrônicos. O líder era Nolan Bushnell, que tinha 28 anos na época, e tudo que ele tinha no bolso era $500. Ele fundou uma empresa colocando o nome de um jogo de dardos que ele mais gostava. No Japão, quando você atinge um outro jogador, você avisa educadamente que irá atacá-lo, dizendo Atari. Ele achou uma boa palavra para a empresa, e mesmo sem dinheiro, ele recrutou seu primeiro engenheiro, oferecendo $1000 por mês e uma parte da empresa. Como o Vietnã estava em guerra com os Estados Unidos, o engenheiro aceitou, só para ter algo ao discordar do governo americano. Eles começaram a empresa em um prédio vazio, era bem pequeno o local, e lá foi lançado seu primeiro videogame de sucesso, chamado Pong. Na época, Pong era apenas um projeto em treinamento, mas Nolan mentiu, dizendo que tinha assinado o contrato com a General Electric para deixar seu engenheiro mais motivado. Mesmo ninguém da General Electric entrando em contato com a empresa, não fez o engenheiro desconfiar de nada. Mas será que o público iria gostar do jogo? Eles instalaram a primeira máquina de Pong em um bar, que ficava perto da oficina da empresa. Eles ficaram de longe da máquina, os clientes chegavam e ficavam olhando aquela bolinha se mexendo na tela. Foi então que um deles colocou uma moeda, e o jogo começou. Quando percebeu que ele estava controlando algo na tela, a máquina ficou rodeada de pessoas, pois até aquele momento ninguém tinha visto algo igual. Imagens só iriam para a tela se fosse transmitida de uma antena de televisão. No dia seguinte, eles receberam um telefonema dizendo que a máquina não estava funcionando, e descobriram que o problema era fácil de resolver. Ela estava tão cheia de moedas e não tinha espaço para mais nenhuma, então eles retiraram as moedas e a máquina voltou a funcionar. Nolan percebeu que tinha um produto fantástico nas mãos e precisava fabricar mais. Nolan alugou um ringue de patinação abandonado e montou a primeira fábrica da Atari. Nolan começou a montar 100 máquinas por dia, chamava qualquer um para trabalhar na empresa, até ex-presidiários que passavam na rua. Em 2 meses depois já estavam fabricando mais de 100 máquinas por dia e mais de 10.000 pedidos por semana só para os Estados Unidos. Com 24 anos, eles já tinham feito algo que estava mudando a história do país, e com $500 apenas, eles já chegaram rapidamente a 10 milhões. Como os fliperamas eram um lugar onde adultos iam, pois havia muita cerveja e cigarro, as mães proibiram seus filhos de entrar nesses lugares. Então a Atari resolveu montar um fliperama caseiro, dando origem assim aos consoles. O maior desafio era tentar encontrar alguém que vendesse o Pong doméstico, pois nenhuma loja de brinquedo do país queria. Foi então que um dos ex-presidiários que trabalhava lá pensou: que tal a seção de equipamentos esportivos da Sears? A Sears pediu 150.000 unidades do Pong doméstico, que deveriam ser vendidos até o Natal de 1975. O design era bem feito, tanto o público adulto como para jovens, e ainda levava a marca dos telejogos da Sears. A Sears aplicou todo o poder de marketing, e em um único anúncio eles venderam tudo. A Atari cresceu muito e sempre lançava jogos novos. Todos os engenheiros gostavam de trabalhar na empresa, então foi recrutado David Frank, o criador do Pitfall. Nolan era visto como um líder exemplar, deixando todos seus seguidores apaixonados pelo seu trabalho. Ele trabalhava da seguinte forma: deixava uma caixa no meio da empresa, cada um dos engenheiros deveria bolar 2 ideias malucas e colocar dentro da caixa. A mais legal eles trabalhariam para virar jogo. E dessa forma foi produzido jogos de grande sucesso, deixando o Atari sempre na frente como indústria. Mas aí chegou a ação judicial. Nolan foi acusado de ter copiado o projeto Pong. A ação alegava que Nolan tinha visto um jogo idêntico a Pong em uma feira. Um projetista de aparelhos de televisão chamado Ralph Baer tinha a mesma ideia de Nolan, mas antes dele, desde os anos 50. Em 1966, as ideias dele se concretizaram, quando ele estava esperando um ônibus. No dia seguinte, no dia 1º de setembro de 1966, ele criou seu primeiro jogo, apelidando o console de Minha Caixa Marrom. O primeiro jogo que ele inventou foi tipo um pega-pega, onde 2 pixels ficavam andando pela tela, e o segundo jogo foi de ping-pong. Isso bem antes de Nolan inventar o Pong. A Magnavox contratou Baer para aperfeiçoar a Minha Caixa Marrom, dando o nome de Odyssey.
O engraçado é que para mudar de cenário, ela colocado uma espécie de imagem na tela da televisão, um papel mesmo na tela da televisão, assim mudando o cenário. Além dos controles, Ben inventou uma pistola de luz, algo muito à frente do seu tempo, hein? A Odyssey foi lançada em uma feira em Nova York, no ano de 1972, e adivinha quem estava na feira? Nolan deixou claro que realmente foi na feira, e viu o Odyssey, e não achou grande coisa. Como Bear havia patenteado seus jogos, a Magnavox processou a Atari. Nolan só pagaria se o valor fosse menor que a defesa cobraria dele. Os advogados, junto com os inventores, concordaram em pagar direitos autorais, reconhecendo a patente de Bear. A Magnavox aceitou o pagamento de $400 mil. Bear ganhou muito dinheiro, mas ficou sem a fama internacional, na qual Nolan desfrutava. Nolan ficou conhecido como o pai dos videogames. 25 anos depois, Ben está aposentado e sofre de leucemia, mas está determinado em terminar sua biografia, contando a verdadeira história dos videogames. Para Nolan, o acordo saiu barato. A Atari já estava faturando mais de milhões, mas quando a popularidade começou a ficar maior, a Atari teve que enfrentar um novo desafio. Um jogo viciante vindo do Japão, chamado Space Invaders, lançado pela Taiko. O jogo foi tão popular no Japão que o país ficou sem moedas de 100 ienes, circulando por todo o país, hein? Isso porque estava sendo só usado em fliperamas. O jogo vendeu mais de 300 mil máquinas por todo o mundo. A Atari logo respondeu com uma outra febre chamada Asteroids, tornando o jogo mais vendido de toda a história da Atari. Adolescentes e adultos passavam horas e horas jogando em fliperamas, pois era diferente de ter um Pong. Lá eles tinham mais opções de jogos. Os pais e políticos estavam totalmente contra o que estava acontecendo, dizendo que os jogos excitavam os jovens a serem vagabundos e delinquentes. Foi então que a Atari achou uma nova solução. Em 1975, os engenheiros da Atari haviam iniciado em segredos o desenvolvimento de um sistema de jogos em cartuchos que poderia jogar os mesmos jogos do fliperama, mas agora em casa. E em 1977 foi lançado o VCS. Como a maioria dos jogos de fliperamas era desenvolvido pela Atari, eles trouxeram todos esses jogos em cartuchos diferentes, que poderão ser jogados em casa. E em 1980, a Atari comprou os direitos dos Space Invaders, e naquele Natal foram vendidos milhares de aparelhos VCS. E foi então quando a Atari se superou, lançando Pac-Man e muitos outros jogos. A Atari foi a empresa que mais rápida havia crescido em toda a história dos Estados Unidos. Um sucesso tão grande que atraiu a atenção de fortes concorrentes à empresa. A empresa Orions fez uma oferta irrecusável a Nolan e comprou a Atari por 28 milhões na época. Para quem começou com $500, chegar a 28 milhões não foi brincadeira não. Nolan sabia que era muito dinheiro, mas sabia que tinha errado quando viu os novos donos da empresa. Os diretores não gostavam do jeito como Nolan dirigia a empresa, então mandaram ele embora. O erro de tudo não foi só isso. Os projetistas de sucesso da empresa também tiveram seus trabalhos menosprezados, sendo colocados para apertar o parafuso dos cartuchos. A maioria saiu da empresa. Também teve contratação de novos engenheiros, que não tinham o mesmo talento dos anteriores. David Crane e mais dois outros projetistas saíram da Atari e lançaram sua própria empresa chamada Activision. Depois de 2 anos de briga com a Atari, eles ganharam o direito de projetar jogos para o VCS. E aí foi lançado o jogo mais famoso do VCS, o Pitfall. Como a Activision podia lançar jogos para o Atari, outras empresas também poderiam, e assim começou o desastre. A Atari lançou um jogo chamado ET, e milhões de cópias desse jogo foi parar no lixo. A Atari perdeu a confiança do público, e a Warner teve um prejuízo de 280 milhões. As ações da companhia perderam valor, então a Warner vendeu a Atari, e os videogames sumiram dos Estados Unidos. Mas em outros países o negócio apenas começava. Se você está gostando do vídeo e quer ver a parte 2 desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e marca o sininho, que em breve a parte 2 vai estar aí no canal. Muito obrigado e tchau!